Sou professor de Fisiologia do Exercício aqui da nossa escola. E nós teremos então 3 convidados que são pesquisadores importantes da área de saúde cardiometabólica do nosso país, que são a professora Patrícia Shakur Brum, da USP, o professor Paulo de Tarso Veras Farinati, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e o professor Daniel Pierre de Moraes, do Hospital de Clínicas aqui da nossa universidade. A professora Patrícia Brum irá falar sobre o exercício físico na insuficiência cardíaca, relacionando-a com a musculatura esquelética. A seguir, nós teremos então o professor Paulo Farinati falando sobre obesidade e exercício na infância e na adolescência. E encerraremos a mesa então com o professor Daniel Pierre falando sobre exercício, diabetes e obesidade e relações então com exercício e assim por diante. Então, daremos início então com a apresentação da professora Patrícia Brum. Patrícia Brum é professora associada da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Foi professora convidada da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia de 2012 a 2013. Tem experiência na área de Fisiologia do Exercício, em especial nas adaptações cardiovasculares ao treinamento físico, com mais de 150 publicações científicas até o momento. Atua principalmente no efeito de treinamento físico na insuficiência cardíaca, em especial com mecanismos moleculares envolvidos no controle da função e remodelamento do músculo cardíaco. Trabalha também com mecanismos moleculares na miopatia esquelética da insuficiência cardíaca, com ênfase no controle do trofismo esquelético e efeito do treinamento físico aeróbico. Patrícia também é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Então, professora Patrícia, por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora do evento, em nome do Cadore, em nome do professor Álvaro, em nome do professor Alberto, e com isso eu estendo meu agradecimento a todos os docentes e organizadores desse evento por me convidarem para parte dos 75 anos de comemoração de vocês da ESEF. É um orgulho muito grande estar aqui. Muito obrigada por lembrarem do meu nome. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de vocês dentro do tema, né, de exercício físico e saúde cardíaca e metabólica. Eu vou aprofundar um pouquinho mais dentro do que eu trabalho, da minha área, que é o exercício físico na insuficiência cardíaca. E hoje eu gostaria de sair um pouquinho do coração. Eu sempre falo muito dos efeitos do exercício sobre o músculo cardíaco, e hoje eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a musculatura esquelética, vou abordar. Vamos lá então. Então, para aqueles que não são daqui, que trabalham com doenças crônico-degenerativas ou que não conhecem a insuficiência cardíaca, eu gostaria de primeiro defini-la. Então, a insuficiência cardíaca ela é uma síndrome clínica caracterizada por uma disfunção cardíaca importante, que também é seguida de uma desregulação neurohormonal, com hiperatividade do sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina, que são acompanhadas por intolerância aos esforços, retenção de fluido e redução da longevidade. E a insuficiência cardíaca também, de uma maneira um pouco mais simples, é quando a nossa bomba cardíaca, o coração, ele é incapaz de manter o fluxo para suprir a demanda metabólica do nosso organismo. Então, é uma bomba em falência. Por que é interessante ou importante estudar a insuficiência cardíaca? Aqui eu trago alguns dados epidemiológicos, mas antes disso, gostaria de reforçar que a insuficiência cardíaca ela é a via final comum de várias doenças cardiovasculares e fatores de risco. E aqui eu coloco alguns
para vocês: doença arterial coronariana, valvulopatias, hipertensão, arritmia. Todas elas culminam quando elas vão progredindo para a insuficiência da bomba cardíaca. É uma síndrome bastante prevalente. Opa, está andando sozinho. Com 23 milhões afetando, acometendo 23 milhões de pessoas no mundo, e no Brasil não é diferente, 6,4 milhões de pessoas, né? De acordo aqui com o levantamento que eles fazem por país, por perfil de países, na Organização Mundial de Saúde, nós temos aqui, por que isso é importante, por que a insuficiência cardíaca é importante? Porque hoje, no Brasil, a gente ainda tem maior mortalidade devido a doenças cardiovasculares, acometendo aqui, né, 30 e poucos % da população, seguido de câncer, como maior causa de mortalidade no país, né? Quais são os fatores de risco que estão associados a essa mortalidade aumentada no nosso país? A gente tem aqui o tabagismo, tem o consumo de álcool, tem elevação da pressão arterial com uma porcentagem maior na população, se não me engano, 30,8%, e obesidade em seguida, né? Considerando homens e mulheres. Se a gente prestar aqui um pouquinho de atenção e lembrarmos da palestra do professor Mikkel ontem, ele... Eu grito. Dá para me ouvir se eu falo um pouquinho assim mais alto? Sim. Pode ir para baixo, se quiser. É melhor. Alô, Patrícia? Vai, vem para baixo. Assim eu não preciso. Agora acho que voltou. Escolho? Então eu vou ficar assim. Dá licença. Permite. Mais à vontade um pouquinho. Melhor. Obrigada. Então, voltando à nossa incidência de insuficiência cardíaca, os fatores de risco associados, e lembrando, remetendo vocês à palestra do professor Mikkel Esquerdo ontem, né? Ontem, ou foi hoje? Já não me lembro. Ontem. Isso. O professor disse, olha, que mais uma vez a gente tem aqui no Brasil um levantamento levando em consideração a carga tabágica, consumo de álcool, pressão arterial, obesidade, e cadê aquele principal fator de risco que a gente sabe que é muito importante dentro da nossa área, né? Que seria a inatividade física, o sedentarismo, né? Então a gente se pergunta, como é que está no nosso país os índices de atividade física? Eu sei que vocês já tiveram palestra com o Pedro, né? No primeiro dia do congresso, na quarta-feira, não preciso aqui repetir, mas eu gostaria de mostrar que a gente não tem tantos levantamentos assim no Brasil como um todo. Eu vou trazer aqui dados de Pelotas, do trabalho do Pedro do ano passado, publicado ano passado, mostrando a inatividade física, na realidade, em Pelotas, como um retrato do que pode estar acontecendo no nosso país. Se vocês prestarem atenção no slide anterior, vocês viram ali que a maior porcentagem que a gente tem dos fatores de risco de hipertensão, com 30%, no trabalho aqui do Pedro, ele mostra que em 2001, um levantamento de 3.119 indivíduos, 41% de índice de inatividade física em Pelotas, isso num segmento de 10 anos, olha, vejam, 2007, 52% da população é sedentária, em 2012, apenas 3 anos atrás, esse índice vem crescendo e assim vai para 54% das pessoas, ok? Então, chamando a atenção para a inatividade física, a importância da nossa profissão como profissionais da saúde, para atuarmos na intervenção e propor realmente que não ser inativo, fazer atividade física é muito importante para combater, né, as doenças crônicas degenerativas, cardiovasculares. Isso é de particular importância se a gente presta atenção na nossa síndrome que nós estamos falando, que é a insuficiência cardíaca, uma vez que
Se vocês observarem esse estudo aqui, publicado há 2 anos no International Journal of Cardiology, né, do Patel, o que ele mostra é que ele fez um follow-up, um estudo de acompanhamento de 14 anos, e o que ele observou? Né, o índice de inatividade física das pessoas e comparou, viu a incidência daquele indivíduo desenvolver insuficiência cardíaca. E ele observou que quanto mais inativo, quanto menos ativo esses indivíduos fossem, maior era a prevalência de insuficiência cardíaca naquele acompanhamento, naquela população. Okay? Mostrando que o simples fato de eu ser inativo, eu aumento a sua suscetibilidade de desenvolver insuficiência cardíaca, que onera hoje muito os custos aqui no nosso país, né? Com índices de internação e mortalidade despontando entre as maiores do nosso país. Então, eu acredito que com isso eu tenho convencido vocês que estudar insuficiência cardíaca é muito importante, entender melhor, né? O que acontece, o que o exercício faz na insuficiência cardíaca. E eu acho que o exercício físico, nesse sentido, ou deixar de ser inativo, é muito importante, se nós formos olhar aqui a terapia farmacológica da insuficiência cardíaca. A terapia farmacológica da insuficiência cardíaca passou por mudanças de paradigma no tratamento, na década de 80, 90 para cá. Melhorou muito o tratamento da insuficiência cardíaca, onde se agregou o tratamento beta-bloqueadores, principalmente inibidores de enzima, conversores de angiotensina, vasodilatadores, tudo isso para melhorar, né, a função cardíaca. Apesar dessa melhora, dessa otimização no tratamento, se você vê aqui os segmentos de acompanhamento de pacientes com insuficiência cardíaca, você ainda tem uma sobrevida muito reduzida. Esse acompanhamento de 6 anos de um paciente desde o seu diagnóstico mostra que ainda você tem a mortalidade muito aumentada, o que realmente mostra que é muito importante para nós termos outras formas e outras terapias, não necessariamente farmacológicas, para auxiliar, né, ser um tratamento adjuvante ao tratamento farmacológico na insuficiência cardíaca. E aí emerge o nosso exercício físico aqui, né, o nosso treinamento, como aqui mostrado nessa revisão muito interessante, que eu acho que eu recomendo a todos que leiam. Acho que, se eu não me engano, o Mikkel também mostrou essa revisão ontem, de 2013, publicado no Physiology, se eu não me engano. Muito bem. O que eu acho que é interessante também trazer para vocês, dentro da perspectiva histórica, dentro do tratamento da insuficiência cardíaca, até a década de 80, a insuficiência cardíaca, com aquela falência na bomba, ela era, na realidade, considerada um distúrbio de natureza hemodinâmica. Então, é uma bomba em falência. Então, o que eu tenho que tratar? Eu tenho que utilizar tratamentos que melhorem a performance desse coração como bomba. Então, qual era o tratamento da insuficiência cardíaca naquela época? Era utilizar digitálico para aumentar a força de contração, era utilizar vasodilatadores, diuréticos, né, para tratar a síndrome. Mas esses medicamentos se mostravam que, embora agudamente ele melhorasse bastante a função cardíaca, ao longo prazo não reduzia a mortalidade dos pacientes, né? E naquela época, se você pensar na doença, na insuficiência, na síndrome como uma síndrome cardíaca de natureza hemodinâmica, naquela época o exercício físico ele era proscrito ao paciente com insuficiência cardíaca. Por quê? Como é que eu vou aumentar a demanda metabólica, mais ainda num coração que está em falência? Isso vai fazer mal. Então era recomendado ao paciente o repouso, né? Então, com a mudança de paradigma no tratamento da insuficiência cardíaca, na visão da insuficiência cardíaca, ela deixou de ter uma visão mais de natureza hemodinâmica, mas sim
de uma síndrome de natureza neuromoral, ou seja, não é só o meu coração que está em falência, eu tenho hiperatividade de sistemas neuromorais ali, aumentando muito a atividade do sistema nervoso simpático, hormônios ali, que vão fazer o quê? Que vão fazer com que esse tecido cardíaco aqui seja afetado, seja tóxico ao exercício cardíaco, ao músculo cardíaco, essa hiperatividade desses sistemas neuromorais. Nessa época, então, se incluiu ao tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca os beta-bloqueadores e viu que isso melhorava a sobrevida do paciente. O exercício físico passa a ser recomendado e, hoje em dia, na segunda metade da década de 90 para cá, o paciente com insuficiência cardíaca ele deve fazer exercício físico. Né? Então, mudou bastante, né, a conduta com relação ao tratamento da insuficiência cardíaca. Então, se vocês observarem, de 1990, final da década de 80, 90 para cá, não tem tanto tempo assim que a gente tem trabalhos que utilizam o exercício como uma terapia para insuficiência cardíaca. Muito bem. Se a gente for ver o levantamento, a gente fez um levantamento aqui utilizando como fonte o PubMed. Se você cruzar as palavras-chave beta blocker e heart failure, você vê que, olha aqui, mais ou menos nessa época que se começou a recomendar beta-bloqueadores e que se mudou, né, o conceito de tratamento de insuficiência cardíaca, teve um boom de trabalhos aqui com beta-bloqueadores, envolvendo beta-bloqueadores de insuficiência cardíaca, que a gente vê hoje em dia, ó, que já está em declínio. Enquanto que o exercício vem crescendo, vem numa ascendente, ou seja, ainda tem muito que a gente tem que conhecer sobre os efeitos do exercício físico e os mecanismos, entre as benéficos do exercício físico na insuficiência cardíaca. Tá? O que a gente sabe que o exercício físico faz? Esse é um trabalho do nosso grupo, em colaboração com o professor Carlos Eduardo Negrão, esse é o trabalho de 2006, onde eles avaliaram a qualidade de vida de pacientes com insuficiência cardíaca, aplicando um questionário de Minnesota. Quanto menor a pontuação nesse questionário, melhor a qualidade de vida do paciente. E esse paciente tinha um segmento que treinava por 4 meses, treinamento físico aeróbio em ciclo ergômetro, né, entre o limiar anaeróbio e o ponto de compensação respiratória, um treinamento predominantemente aeróbio, e que eles observaram que 4 meses de treinamento, segmento desses pacientes, melhorava a qualidade de vida deles. A gente sabe também que tem vários estudos na literatura, e eu vou mostrar um antigo aqui de Bernardinelli e colaboradores, de 1999, mostrando que o treinamento físico aeróbio em pacientes com insuficiência cardíaca, sessões de 40 minutos, 2 vezes por semana, durante 1 ano e 2 meses, reduzia muito a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca, mostrando que essa estratégia, que é o treinamento físico aeróbico para o paciente com insuficiência cardíaca, ele é uma estratégia terapêutica não farmacológica muito eficaz. O que a gente precisa é conhecer melhor qual é o tipo de treinamento, como treinar o paciente, e hoje eu quero mostrar um pouquinho mais dos mecanismos pelo qual o exercício físico traz benefícios para o paciente, ok? Bom, como eu disse a vocês no início da minha fala, hoje eu não vou falar tanto da principal causa da insuficiência, que é a falência do músculo cardíaco. Eu vou falar mais de outros tecidos. O fato da bomba aqui estar em falência, esse sistema neuromoral está muito hiperativo, isso tem consequências para os outros ênfase e tecidos. E aqui eu cito alguns: os rins, o pulmão, os vasos e a musculatura esquelética. Então, hoje a gente vai dar ênfase ao que acontece com a insuficiência cardíaca na insuficiência cardíaca. Muito bem. O paciente com insuficiência cardíaca, ele desenvolve miopatia esquelética. Então, ele tem uma disfunção da musculatura esquelética que vai se agravando com o tempo e com a
face funcional do paciente. Quanto mais grave, mais severo, maior é essa miopatia esquelética. Ela acomete pequenos e grandes músculos envolvidos na locomoção, na respiração. Tem vários trabalhos estudando a musculatura diafragmática, a manutenção da postura. É o principal determinante do quadro de intolerância aos esforços que o paciente tem, né? Piora muito a qualidade de vida do paciente, contribui bastante para a progressão da insuficiência. Por quê? O indivíduo desenvolve miopatia, ele fica mais inativo, ele reduz a qualidade de vida, isso piora muito a situação, piora mais ainda aquele coração em falência, e isso é um círculo vicioso da insuficiência, tá ok? Que a gente sabe que aqui está um levantamento realizado por um colega, o Eduardo Rondon, da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia do Exercício do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina de São Paulo, mostrando aqui que pacientes com insuficiência cardíaca, independente da etiologia da síndrome, seja Chagas, hipertensiva, idiopática ou isquêmica, eles apresentam uma intolerância muito grande à realização dos esforços. É muito limitante. Só para lembrar vocês que aqui o consumo de oxigênio, se todo mundo se lembrar, ele está diretamente relacionado à longevidade, né? E também um dos critérios para direcionar o paciente para transplante cardíaco, um dos sinais clínicos é a intolerância aos esforços e o consumo de oxigênio muito baixo. Estou mostrando aqui a diferença para indivíduos controle e aqui são os atletas, só para mostrar o outro lado da moeda. Muito bem. Se nós formos ver essa intolerância aos esforços que o paciente tem, que tão importante é para o prognóstico dele, ela não tem relação com a função cardíaca, né? Esse trabalho já é antigo, de 1997. Então você vê aqui que não há uma correlação positiva aqui ou significante entre a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, né, que é um índice de contratilidade, de função sistólica, e o consumo de oxigênio. Diferentemente, em relação à musculatura esquelética, se sabe que há uma correlação significante entre o consumo de oxigênio e a massa muscular. Então, quanto menor a massa muscular, menor o consumo de oxigênio, pior é o prognóstico desses pacientes, mostrando a relação, sim, que o músculo esquelético tem com a intolerância aos esforços. Bom, então, realmente falando para vocês um pouquinho da miopatia esquelética. A miopatia esquelética, então, você tem aqui um problema que é o coração com disfunção. Isso reduz a perfusão tecidual, o fluxo para os tecidos. Você tem um coração em disfunção, você ativa reflexamente o sistema nervoso simpático, sistema renina-angiotensina, dentre outros, e isso tudo em conjunto, a hipoperfusão e a hiperatividade desses sistemas neuromorais levam a um quadro de miopatia esquelética, que é caracterizado pelo quê? Aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, que podem ser deletérias ali para a função contrátil do músculo, se exacerbadas. Uma mudança no perfil de fibras ali, distribuição de fibras musculares. Então, você muda de um perfil mais oxidativo para um perfil mais glicolítico. Você tem disfunção metabólica e do metabolismo oxidativo, disfunção mitocondrial, disfunção contrátil do íon cálcio, também na musculatura esquelética, e você tem um desbalanço aqui entre síntese e degradação proteica, favorecendo um aumento no catabolismo proteico. Tá ok? Tudo isso reduz força, antecipa a fadiga, leva intolerância aos esforços e diminuição da qualidade de vida do paciente, que fica mais inativo e piora ainda mais essa condição. Muito bem, hoje eu vou me ater, apesar de eu ter estudado aqui mudança de tipo de fibra, já estudamos mitocôndria, cálcio na musculatura esquelética, eu vou me
me ater hoje a minha apresentação a dois principais mecanismos aqui que eu quero mostrar melhor para vocês um pouquinho mais aprofundadamente da intolerância aos esforços e miopatia esquelética, da produção de espécies reativas de oxigênio e sua relação com o catabolismo proteico, essa perda de massa muscular, essa atrofia que se tem aqui, e vamos falar um pouquinho do efeito do treinamento físico. Por que eu quero chamar a atenção para o catabolismo proteico, para essa perda de massa muscular? Porque ela é muito importante, ela evolui na insuficiência cardíaca para uma outra síndrome, que é a caquexia cardíaca, ou seja, perda de massa muscular, massa gorda, massa óssea, que ocorre no paciente, né, com a síndrome, e que isso está altamente relacionado ao mau prognóstico. O indivíduo que é caquético, que são ambos insuficientes, né? Os dois grupos aqui apresentam insuficiência cardíaca, mesmo nível de consumo de oxigênio abaixo de 14 ml por quilo por minuto. Quem é caquético morre mais do que quem não é caquético. Então, mostrando 20% mais morre o indivíduo com caquexia. Daí você vai falar assim, mas isso é muito comum? Pode chegar a uma prevalência de 40% na insuficiência cardíaca, na caquexia. Então, perder massa em qualquer doença crônico-degenerativa piora muito o quadro da doença. Tá? Muito bem. Aí a gente foi estudar a musculatura esquelética e o treinamento físico. Outra coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção, quando a gente presta atenção no tratamento farmacológico da insuficiência cardíaca e o músculo esquelético, é que a medicação hoje utilizada, ela tem efeitos muito modestos sobre a tolerância aos esforços, a potência aeróbica do indivíduo e a musculatura esquelética. Ele não melhora praticamente quase nada a miopatia esquelética. Portanto, outras terapias são necessárias, e aí a gente entra com a nossa, que é o treinamento, né? Diferente, a gente sabe que o treinamento hoje ele é recomendado ao portador de insuficiência cardíaca como adjuvante ao tratamento, e, muito importante, diferente do medicamento, o músculo esquelético é muito responsivo ao treinamento físico, né? E influencia muito na tolerância aos esforços. Então, em vistas, depois dessa minha introdução, tentando mostrar para vocês a relevância de se estudar a musculatura esquelética na síndrome da insuficiência cardíaca, a gente fez duas perguntas no nosso grupo. Se o treinamento físico, mesmo aeróbio, que é um treinamento físico, teoricamente, que o estímulo do treinamento físico aeróbio, ele é muito menos eficaz em regular massa muscular do que o treinamento de força, correto? Mas será que o estímulo mecânico do treinamento físico aeróbio, ele é capaz de atenuar a atrofia muscular observada nesses portadores? Muitos deles são muito debilitados. E quais seriam os mecanismos envolvidos nesses efeitos antiatróficos? Essa é a minha linha de pesquisa, uma das minhas linhas de pesquisas principais, estudar os mecanismos moleculares que estão por trás. E para isso eu gostaria de mostrar para vocês hoje trabalhos que nós temos desenvolvido em modelo animal experimental de insuficiência cardíaca e também na insuficiência cardíaca em humanos, tá? Mostrando um pouquinho do que a gente faz no animal e tenta passar para o humano. Muito bem, então vou começar pelo modelo experimental, onde a gente aprofundou um pouco mais e entendeu os mecanismos da miopatia esquelética da insuficiência cardíaca. Para isso eu utilizei no meu grupo um modelo experimental de insuficiência, que era de camundongos que eu trouxe do pós-doutorado que eu realizei na Universidade de Stanford, na Califórnia, e onde eu trabalhei num grupo que desenvolveu um camundonguinho que tinha hiperatividade do sistema nervoso simpático e que evoluía para insuficiência cardíaca. O que a gente mostrou? Será que esse modelo, que é um modelo que demora para esse animal desenvolver insuficiência cardíaca, eu consigo estudar a evolução ou a progressão dessa doença, dessa síndrome? Então, o que a gente observou? 3 meses o animal não tem insuficiência cardíaca,
5 meses ele já começa, 7 meses 50% de mortalidade. Na hora que a gente vai fazer uma tipagem de fibras e ver o músculo sólido desses animais, em azul vou estar mostrando os animais controle, em vermelho os animais com insuficiência cardíaca, o que a gente observa é isso. Eles evoluem para uma atrofia muscular, que fica melhor visualizada aqui, né? Esse é o método de histoquímica para miosina ATPase, fibra do tipo 1 aqui, fibra do tipo 2A aqui, mostrando a diferença para vocês entre os grupos. Quando que a gente resolveu estudar esses animais? Na fase em que eles estavam desenvolvendo essa miopatia esquelética, ou seja, dos 5 aos 7 meses de idade, onde ele já tem 50% de mortalidade, portanto, um efeito mais preventivo do treinamento físico. Nós desenvolvemos com um aluno de iniciação científica um protocolo de treinamento físico que realmente fosse robusto, não tinha naquela época um treinamento que realmente eu acreditasse, onde a gente só fez um trabalho para ver qual que é a melhor intensidade, tudo baseado no máximo steady state lactato. Braca mandou, desenvolvemos nosso carro-chefe treinamento, eu tenho que saber que ele seria robusto ou não, né? Então a gente desenvolveu aqui um protocolo de treinamento, junto com o Eduardo Cocobum e o Cláudio Bobato, que me ajudaram nesse trabalho. E a gente fez o treinamento desses animais durante 2 meses. Muito bem, o que a gente observou? Tá? Primeira coisa, será que o treinamento, os animais têm atrofia? Eles apresentam miopatia? Será que se eu treinar esses animais, mesmo o treinamento físico aeróbico, será que ele melhora, né, a distância percorrida num teste de esforço máximo? E como será que é o desempenho motor desses animais? Então aqui no primeiro teste, é um teste de esteira, o que a gente mostra é que os animais apresentam aqui intolerância aos esforços. E aqui é um equipamento Rota-Rod Kinkhamundonga, um teste ouro de neuromotor. Essa plataforma é giratória, ela vai aumentando, vai acelerando. Então a gente vê quanto tempo o animal fica lá em cima da plataforma giratória até cair, né? É um teste neuromotor. Então mostrando que ele passa muito menos tempo, ele é mais fraco, menos, né, o treino posterior dele. Então ele fica muito menos tempo nesse aparato. O que será que o treinamento físico aeróbio faz? Se a gente vê aqui os grupos com insuficiência cardíaca, quem treina melhora a distância percorrida, quem treina melhora o desempenho aqui neuromotor do animal. Muito bem. Fomos um pouquinho adiante. Quem que me ajudou a começar essa história? A Aline Villanova Bacurau, né, que tinha muito interesse com músculo esquelético, introduziu no meu laboratório. Eu só trabalhava sistema cardiovascular, ela é pós-doc no laboratório hoje, está comigo há mais de 10 anos. E o Carlos Roberto Bueno Júnior, que hoje é professor da Universidade da USP, né, no campus de Ribeirão Preto, professor de fisiologia lá. Muito bem. Será que o treinamento aeróbio é capaz de atenuar a atrofia que esses animais apresentam? O que a gente observou era músculos sólidos. Vamos pegar um músculo oxidativo. A gente sabe que esses animais apresentam atrofia, tanto de fibras do tipo 1, como fibras do tipo 2 nesse músculo. Será que o treinamento físico restaura isso? Ou diminui, atenua essa atrofia? Sim, atenua. E dá para ver bem aqui também, né? Se a gente for comparar. Muito bem. Será que isso é porque você escolheu, Patrícia, um músculo oxidativo, sólido? Será que isso acontece no plantares, que é o músculo mais glicolítico? Sim. Independente do tipo de músculo, do metabolismo do principal do músculo, você atenua a atrofia. Aqui tem o músculo plantar como um todo, tá? Mostrando que ele está atrofiado nesse modelo. Com treinamento, você recupera, você atenua a atrofia. Muito bem. Vi que meu modelo era um modelo bom para estudar a miopatia esquelética, tinha atrofia, era atenuada pelo treinamento físico aeróbio. Vamos estudar os mecanismos, então? Se a gente sabe que na insuficiência cardíaca você tem uma produção muito grande de espécies reativas de oxigênio, será que isso acontece no nosso modelo, na insuficiência cardíaca? Será que o treinamento é capaz de reverter isso? Quem me ajudou a responder essas perguntas foram Luiz Bechara, foi meu aluno de doutorado. Hoje ele está fazendo pós-doutorado com um ex-aluno meu, lá no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, que ele é professor agora lá, o Júlio Ferreira.
E o José Bianco foi meu aluno de mestrado, terminou o doutorado na Noruega e agora é pesquisador na Noruega, está fazendo pós-doutorado lá. Então, o que eles fizeram? Estudaram aqui essa parte de espécies reativas de oxigênio e produção de espécies reativas de oxigênio. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem. Essa daqui é uma sonda que marca a produção de ânions superóxido, né, num corte, na musculatura esquelética. Isso daqui é a musculatura do plantares. Então, o que a gente pode observar é que você produz muito mais ânions superóxido, né, mostrando um aumento nas espécies reativas de oxigênio aqui, dos ânions superóxido no músculo desses animais. E o que mais que a gente utilizou? A gente fez um outro índice, que é de balanço redox, que é glutationa reduzida, oxidada. Quanto menor esse balanço aqui, pior é pró-oxidante o ambiente. Aqui a gente também utilizou um outro método para ver por redundância, se ciência se faz por redundância, se realmente a gente tinha diferentes tipos de estresse oxidativo no músculo. Isso daqui é oxidação da cadeia lateral das proteínas, que ocorre a carbonilação num ambiente muito oxidante. E aqui a gente vê com esse gel. O que o treinamento faz? Será que ele diminui esse estresse oxidativo aumentado? Sim, o nosso treinamento foi eficaz em reduzir a produção de ânions superóxido, melhorou o balanço redox, reduziu a oxidação da cadeia laterais de proteínas. Muito bem, ótimo. A gente sabe que o estresse oxidativo, ele conversa com atrogenes, que são genes que são aumentados na atrofia e que desencadeiam toda uma atividade catabólica muito grande, estimulam o catabolismo proteico. Então, a gente sabe que as espécies... 3 minutos, Patrícia. A gente aumenta aqui as espécies reativas de oxigênio e tem um desequilíbrio aqui entre síntese e degradação proteica. A gente foi ver muito bem. Sabendo que o estresse oxidativo aumenta a degradação, né, vamos estudar essas vias de degradação de proteínas. Então, a gente viu isso primeiro nos nossos animais. A gente estudou um sistema catabólico importante, que é o sistema peptina-proteasoma. Medimos a atividade desse sistema com uma Thelminha, que hoje é minha aluna de pós-doutorado, foi o trabalho de mestrado dela. Então, a gente viu aqui que os animais com insuficiência têm um aumento do catabolismo proteico, treinamento reduz. Também tem um aumento do estresse oxidativo, treinamento reduz. Uma pergunta que a gente queria saber era: será que a hiperatividade desse sistema catabólico também ocorre em humanos? Então, o que a gente fez? Biópsia, estudamos humanos, treinamos esses humanos. Né? Esse trabalho foi feito em colaboração com a Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia. Então, são pacientes com insuficiência cardíaca que fizeram treinamento moderado. A atividade desse sistema está aumentada, treinamento reduziu. Será que tem efeito antiatrófico? Um treinamento que é aeróbio? Esse daqui é a biópsia de vaso colateral de pacientes com insuficiência cardíaca. Em verde vocês estão vendo a estrutura da célula, membrana com laminina. Em vermelho as fibras do tipo 1, marcadas com miosina de cadeia pisada do tipo 1. Então vocês veem aqui paciente com insuficiência cardíaca sedentária pós-treinamento. Mesmo paciente pré e pós, mostrando a eficácia e a relação com a redução do catabolismo proteico. A gente sabe que também, além da degradação aumentada, você tem uma redução na síntese proteica, né? É um balanço entre as duas. E a Aline foi estudar a síntese. Não vou explicar toda essa cadeia aqui. Eu vou falar que existe uma via importante, que é a via da insulina IGF-1, que é uma via pró-síntese proteica. E a gente foi estudar isso. E o que a Aline viu nessa via de síntese? Que essa via de síntese, ela estava reduzida na insuficiência cardíaca, comparando preto com branco. Treinamento melhorou. Conforme vai ascendendo as vias aqui, vocês vão vendo essa outra proteína reduzida na insuficiência cardíaca. Treinamento restabeleceu outra proteína dessa via, mTOR. A gente não viu diferença, só viu que o treinamento aumentou um pouquinho.
Muito bem. Pergunta, será que isso também acontece em humanos? Daí a gente aqui, já junto com o Instituto do Coração, com o Guilherme Guimarães e o Edmar Bock, que é chefe lá da insuficiência cardíaca, da unidade de insuficiência cardíaca do INCOR e transplante, a gente treinou pacientes classe 2 com insuficiência cardíaca, né? Utilizou esses pacientes naquele treinamento que eu já citei anteriormente, aeróbio. Fizemos biópsia de vasto lateral desses pacientes e o que a gente observou? Que pós-treinamento, né, 12 semanas, a gente observa uma melhora na duração do teste do paciente. A gente vê uma melhora na qualidade de vida com aquele questionário que eu mencionei. E com relação à miopatia esquelética desse paciente, dá uma olhada. Aqui tem um indivíduo sedentário pré-pós-treinamento. Está vendo que tem atrofia? Olha quem treina a diferença. Dá para ver? A diferença na área de secção transversa das fibras, treinamento físico aeróbio, muito bem. E a via de síntese? Como é que será que está nesses pacientes? Insulina, IGF-1 muito reduzida, expressão gênica, a gente consegue recuperar um pouquinho, não foi significante, mas a gente tem aqui outra proteína importante dessa via, também ela deixa de ser diferente do controle. A KT está reduzida, deixa de ser diferente do controle. Opa, deixa de ser diferente do controle. E, ai Jesus, em vez de para frente eu vou para trás. Outra coisa, é a última pergunta que a gente fez, qual a estratégia mais eficaz? Você treinar ou fazer uma reposição hormonal, por exemplo, e testosterona para atenuar, né, a atrofia muscular? Esse trabalho a gente fez em colaboração com o Marcelo Santos e a Jane, que é pesquisadora no INCOR, cardiologista, e a gente estudou o efeito do treinamento físico e portadores de deficiência de testosterona. E combinamos treinamento físico com reposição hormonal. Eram 3 grupos. O grupo que só fazia reposição, e o grupo que treinava e fazia reposição, e o grupo com a insuficiência. Se vocês observarem, o grupo que só treinou já é capaz de aumentar a testosterona total e testosterona livre. Aqui, todas as intervenções. E o que a gente viu? Muito interessante na hora que a gente vai. Esses dados não estão publicados ainda, esse trabalho foi submetido, ainda não foi aceito. O que a gente observa no paciente é o seguinte: não adianta só usar a testosterona. Para você realmente ter estímulo para prevenir a atrofia, você precisa do estímulo mecânico do treinamento. Isso eu acho que é uma mensagem muito legal, né, que tem aqui. Não só reposição hormonal e estresse mecânico. Daí você tem maior eficácia. Bom, depois de tudo isso, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho da miopatia esquelética, efeito do treinamento. Ela é uma estratégia terapêutica não farmacológica eficaz. Ela atenua a perda de massa na insuficiência, melhora a proteostase muscular. E o estímulo mecânico do treinamento ele é necessário para efetivar o efeito de outras terapias farmacológicas. Esses são os pesquisadores que a gente não trabalha sozinho, são as colaborações nacionais e internacionais desses nossos trabalhos citados aqui hoje. Tem toda a ajuda desse pessoal aqui. A gente tem uma página no Facebook do nosso laboratório, vocês podem nos seguir. Tá? Muito obrigada pela atenção.